Novas versões, remakes, existem desde que o cinema é cinema. Algumas vezes isso rende ótimas novas versões que por vezes até ficam mais conhecidas e icônicas do que a versão original, como é o caso de Scarface ou Enigma de Outro Mundo. Mas em outros casos, esses remakes geram versões questionáveis, como é o caso do Oldboy. Tem um vídeo inteiro aqui no canal que eu comento sobre a versão original e a versão do Spike Lee, mas talvez o Psicose do Hitchcock seja o maior exemplo disso, que o Gus Van Sant decidiu fazer um remake frame a frame da versão original. E aí fica a pergunta, qual é a necessidade real disso? E a ideia desse vídeo veio porque recentemente eu assisti o novo Meninas Malvadas, que é esse musical que saiu nos cinemas, e fiquei no fundinho da cabeça lembrando de Scott Pilgrim, que eu acabei nem fazendo vídeo aqui no canal, que pra mim são essas duas obras que elas têm esse ponto marcado na história do cinema, dessas histórias icônicas, mas eu consigo ver um encontrando um motivo, uma necessidade, um propósito de existir, enquanto a outra não necessariamente. Fica o aviso, vai ter spoiler de Scott Pilgrim, vai ter spoiler de Meninas Malvadas, se isso lá significa alguma coisa, e peço para você deixar o like, que isso ajuda muito. Começando por Meninas Malvadas lá de 2004, que foi o primeiro filme escrito pela Tina Fey e que foi baseado num livro de não ficção chamado Queen Bee and Wannabes. Tenho a lembrança que eu fui assistir esse filme no cinema lá com meus 13 anos, o Arthur criancinha ali entrando na adolescência, e foi um filme que foi crescendo com o passar do tempo. Ele surgiu meio que ali pré-internet, no início como a gente conhecia aqui no Brasil e tal, e com o boom da internet principalmente, eu diria, foi um filme que foi ganhando um séquito de fãs muito grande. Todo mundo gosta de Meninas Malvadas. Entrou meio que pros anais da cultura pop e do cotidiano mesmo. As frases tão icônicas, tipo, às quartas-feiras usamos rosa, isso faz parte meio que da cultura. E por mais que tenha alguns elementos que talvez não tenham envelhecido tão bem dentro do filme, afinal de contas, era os anos 2000, Meninas Malvadas ainda assim era um filme muito à frente do seu tempo, que abordava já naquela época elementos como imagem corporal, tem a cena do espelho que elas ficam se vendo e falando coisas que elas não gostam, tem a cena da Regina George lá na loja tentando comprar vestido e os números são extremamente pequenos, como a vítima que sofria o bullying acaba se tornando a pessoa que perpetua o bullying. Indo até além, tem essa busca por fazer parte de um grupo, por pior que ele seja pra você, como a gente vê principalmente ali dentro daquela relação entre as poderosas. Tudo isso embalado numa comédia muito divertida. Scott Pilgrim, por sua vez, foi aquele filme que saiu em 2010, que não deu muito certo em bilheteria, ele acabou flopando, mas com o passar dos anos ele foi redescoberto e se tornou também esse clássico cult, que era uma adaptação de uma HQ escrita pelo Brian Lee O'Malley, que tinha o Edgar Wright na direção, que hoje em dia o Edgar Wright é o cara que fez Baby Driver, fez Last Night in Soho, mas na época talvez ele não fosse tão conhecido assim. É um outro filme que tem um vídeo inteiro aqui no canal que eu fiz, na época que ele completou 10 anos de lançamento. E aí quando foi anunciado que o Scott Pilgrim ia ganhar essa nova versão, ia ser num formato de anime, eu fiquei ao mesmo tempo empolgado, porque pô, adoro Scott Pilgrim, mas também um pouco receoso de ser a mesma história de novo, e estavam trazendo todos os nomes envolvidos na produção original, e acabou não sendo isso. E é muito interessante porque com um tempo menor de vida, tipo, a HQ acabou meio que próximo ou depois do filme, que é de 2010, e aí essa versão da Netflix, ela se arrisca e ela consegue nesse processo amadurecer para se encaixar num contexto mais atual. Em uma entrevista que eu li do Brian Lee O'Malley ao Polygon, ele comentou que inicialmente a Netflix e os produtores meio que o abordaram para contar uma história parecida, e ele meio que recuou em relação a isso porque ele não queria revisitar a mesma história que ele contou já quando ele tinha 25 anos, preso na perspectiva do Scott. E acaba que a solução que eles encontram para contar essa história de novo é muito boa pra mim, porque deixa de ser de novo sobre o Scott quanto esse cara que precisa derrotar os ex-namorados da Ramona pra conseguir ficar com a garota no final. E sim sobre a Ramona, agente de si mesma, ser a heroína da sua história, de ser a jornada dela nesse processo de aceitação dela consigo mesma e também em relação com o que aconteceu no seu passado com seus os ex-namorados da Ramona. Eu acho que o mais interessante disso tudo é que nesse processo ele consegue contar uma história num contexto mais atual, mas também
conseguir contar uma história que coexiste com as outras duas. Isso eu acho muito genial, porque uma obra não necessariamente eclipsa a outra, elas coexistem no mesmo espaço, porque é a mesma história, mas ao mesmo tempo não é, mas são versões diferentes, são visões diferentes dessa história, e que acabou me relembrando ao Rebuild of Evangelion, que foi essa quadrilogia de filmes, se eu não estou enganado, né, que tem o envolvimento do Hideaki Anno, que é o criador de Evangelion, só que em vez dele contar a mesma história de novo, ele passou a contar de uma outra forma e trazendo outros elementos que talvez ele já queria trazer antes e trabalhar também esses outros elementos. E é isso, é você meio que fazer um remake da sua própria obra, mas pensando nela por um outro contexto, por uma outra perspectiva. Isso torna essas obras mais interessantes de serem consumidas e até nesse ponto de você conseguir colocá-las lado a lado e falar, caramba, isso aqui funciona por esses motivos, isso funciona por esses motivos, e ambas acabam sendo produtos das suas épocas. Meninas Malvadas, por outro lado, acabou virando um musical em 2018 que é baseado no filme de 2004. E aí, esse filme que chega aos cinemas agora em 2024 é baseado no musical de 2018, que por sua vez é baseado no filme de 2004. E tanto a versão de 2004 quanto a de 2024 são escritas pela Tina Fey, e tem essa diferença de 20 anos entre o filme de 2004 e o de 2024. O problema é que essa nova versão, ela é um gato de Schrödinger, sabe? Aquele gato do experimento lá que tá dentro de uma caixa, ao mesmo tempo que ele tá vivo, ele tá morto. Eu sinto que o filme, essa versão de 2024, ele é um remake, mas não é. Porque ao mesmo tempo que há algumas diferenças que pra mim puxam as melhores coisas do filme, a parte musical lá do sexy eu acho muito bacana, porque traz até um contexto mais atual do uso de TikTok, a forma como isso é colocado dentro dessa sequência musical, é muito bacana. O filme, às vezes, ele cai num lugar bizarro de querer fazer um aceno pro filme anterior de uma forma quase que como ele coexistisse. É uma continuação, mas é meio bizarro, porque tem a personagem da Tina Fey e tem o diretor da escola, que no filme original tem meio que ali um lance dele por ela, e aí nesse filme eles são um casal, e aí o filme dá a entender que existe isso. Só que ao mesmo tempo, não. E aí nesse mesmo tempo não, ele acaba sendo em vários momentos exatamente igual. Ele traz as mesmas sequências, ele traz as mesmas falas, e aí esse filme acaba orbitando num lugar meio bizarro de existir. E pior ainda é que eu sinto que isso não atualiza o filme. Por mais que eu tenha dito a questão do TikTok, eu sinto que falta as redes sociais estarem mais presentes dentro dessa história, que a história fosse moldada para esse contexto mais atual. Eu acho que quando ele vai para lugares muito parecidos, ele acaba não fazendo isso. Tem também, por exemplo, a questão da Janice, que ela abertamente é lésbica dentro desse filme. É muito bacana, só que é o mínimo esperado para 2024, certo? Eu acho que o filme está fazendo o básico nesse sentido, ele não está indo nada além. E esse é um lugar muito complicado para esse Meninas Malvadas de 2024, porque o de 2004 era muito à frente do seu tempo. E aí ele está num lugar extremamente cômodo, de querer apenas replicar alguns elementos, trazendo um contextinho ali, um temperinho mais atual e as músicas, mas isso não torna esse filme, essa versão de 2024, esse remake, como você quiser chamar, num produto próprio, num produto com uma personalidade que fique. Fora que, beleza, tirando esse fator de lado, eu acho que essa versão de Meninas Malvadas de 2024 não é exatamente um bom filme também, começando pela própria protagonista, que é interpretada pela Angourie Rice, que é uma atriz bem fraquinha, e por consequência isso torna a personagem muito apagada, muito apática. E também isso reside, eu sinto, num problema de narrativa, porque no filme original existia uma construção da Carrie, dela sair desse lugar de boa moça, para basicamente virar um clone da Regina George. Esse filme de 2024 não consegue fazer isso bem. Até um determinado momento ela tá de um jeito, corta pra cena seguinte, ela já tá mudada pra se tornar essa poderosa, que é um clone da Regina George, só que você não sente isso sendo construído. Isso acontece porque o roteiro precisa que isso aconteça, porque a versão original fez com que isso acontecesse. Só que lá havia uma construção, havia uma motivação para chegar do ponto A ao ponto B. Esse filme de 2024 não consegue fazer isso. E assim, eu gosto muito da Renee Rapp, mas eu sinto que a Regina dela também não é exatamente uma personagem de destaque, ela não é uma personagem que rouba a cena, porque eu sinto que o filme, ele não muda o protagonismo, ele continua sendo da Carrie, só que a Carrie é apagada, e aí por consequência o resto vira um pouco qualquer coisa. E tem uma outra questão com esse filme também, tipo, cinematograficamente não tem exatamente tanta coisa interessante assim, e você sente que o escopo desse filme
ele é pequeno. E aí é bizarro colocar isso em comparação também com o original, porque o original tinha muito mais cenários, tinha locações, o filme acontecia em várias localidades. E aqui parece que fica condensado a escola e a casa da Regina. Meio que só existem esses lugares dentro desse filme. E lembrando que esse filme é do Paramount, ele ia sair no Paramount Plus, foram pro cinema, e tem uma produção do próprio Paramount Plus que eu acho que consegue ser um Meninas Malvadas muito mais interessante que esse filme, que é Grease lá, The Rise of the Pink Ladies, que infelizmente foi cancelado após uma temporada, mas eu acho que é um tempo muito melhor desprendido assistindo aquela série, que tem sequências musicais muito melhores do que esse filme de 2024. E aí minha conclusão no final desse vídeo é que eu já tinha gostado do que Scott Pilgrim tinha feito com o Takes Off. Só que depois de ver Meninas Malvadas, eu passo a respeitar mais o que a série animada tentou fazer. Porque eu acho que é isso, pelo menos eles se arriscaram a tentar fazer uma coisa diferente. Podia ter dado certo, podia ter dado errado, mas eles tentaram e houve esse pagamento, houve esse payoff, tipo, tentamos e conseguimos, entregamos algo muito legal e diferente e que coexiste nesse mesmo lugar. Enquanto que Meninas Malvadas, eu sinto que nessa covardia de tentar fazer uma coisa diferente, ela não vai nem para um lado nem para o outro. Nessa indecisão, ela vira esse produto sem qualquer personalidade que não seja colada ao filme original lá de 2004. E aí puxar uma nostalgia por uma nostalgia, pra mim, virou algo meio vazio e meio banal. Eu quero algo além disso. E esse novo Meninas Malvadas simplesmente não entrega. E como eu disse lá no começo do vídeo, se você curtiu esse vídeo, assina o canal aqui para não perder outros vídeos que eu for lançar. E o like, se você só quiser deixar o like, me ajuda muito e esse vídeo é mais recomendado no YouTube e eu continuo fazendo meu trabalho por aqui. A gente se vê na próxima.